E falando aí do futebol, Sombra, você que falou que foi de torcida organizada, tudo, queria te fazer 2 perguntas em uma aí. Pra você contar um pouquinho como é que foi a experiência, como é que você entrou na Dragões da Real, como é que foi essa situação. Se tem alguma história, algum dia que você fala, pô, esse dia aqui foi problema, esse dia aqui marcou. E queria também depois saber o que você achou aí do São Paulo investindo e trazendo o Rames Rodrigues, que é um jogador que tem muito nome, né? Um cara muito midiático, é o 10º jogador com mais seguidores na rede social. Ah, é? Do mundo. Do mundo. É mesmo? Do mundo. É o Rames 55 milhões, e poucos né? milhões. Tá atrás de Cristiano Ronaldo, Messi, né? Então é um cara que eu acho que o São Paulo tá apostando nisso. Como é que você tá vendo essa investida no Rames Rodrigues com 32 anos? O próprio Lucas Moura também, né? O Lucas também chegou, mas o Lucas é 4 meses, né, de contrato. Vai. Mas é bom jogador, acho que para nível Brasil ainda. Bom, primeiro falando a respeito de como eu entrei em torcida organizada, bom, assim como vocês, cara, apaixonado por futebol desde criança. Uhum. Uma das coisas que sempre me fez muito bem e mal foi o São Paulo. Porque quanto mais fanático você é pelo clube, mais impacto, né? Puta, ele te dá uma alegria que raramente você tem, e ao mesmo tempo, quando não vai bem, ele te joga lá pra baixo, né? Te derruba. Bom, mas eu fanático assim, de ter consciência de acompanhar desde os 5, 6 anos de idade de maneira muito fanática mesmo. Tudo que eu faço, cara, eu vou de cabeça. Sua família toda é São Paulina? Não. Casa? Não? Minha mãe não liga pra futebol. Tá. Meu pai, ele nunca foi um cara muito fanático por futebol, mas ele era simpatizante da Portuguesa. Ah, é? Porque eu sou de família, por parte de pai, portuguesa. Certo. Mas ele nunca... Ele chegou desde que eu era pequeno. Falou assim, se você vai torcer para um time de futebol, você tem que torcer pro São Paulo. Ele não admitia qualquer outra hipótese. Entendi. Não admitia. Porque ele via o São Paulo como um exemplo na época, sabe? Vamos entender o contexto da época? Pô, tinha acabado de construir o Morumbi. Era um time que tinha uns dirigentes muito, muito bons mesmo, né? Era um pessoal diferente no comando. Do São Paulo era diferente de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians e o Palmeiras eram clubes mais populares, né? E o São Paulo tinha um outro nível que o meu pai falava, não, vai torcer pro São Paulo. O São Paulo tinha uma fama de time elitizado. E era. Né? Naquela época. Como o Fluminense era no Rio de Janeiro. Entendeu? Isso. Era mais ou menos Porque o São Paulo deu origem após o paulistano terminar lá no... Então, é a sequência, né? Então, a origem do São Paulo é a união do futebol do paulistano, não do paulistano, mas os remanescentes do futebol do paulistano, porque o paulistano tá ali nos Jardins, beleza, tá lá. Com o Clube Atlético das Palmeiras, que não tem nada a ver com o Palmeiras. Uhum. Outra coisa. O paulistano era vermelho e branco e o Clube Atlético das Palmeiras preto e branco. Com a junção dos dois, vermelho, branco e preto. Veio o tricolor. Que também são as cores da bandeira do estado de São Paulo. E aí veio a história do tricolor, né? Bom, então, na época, o São Paulo era um exemplo de administração. E o meu pai sempre é uma pessoa muito reta, cara. Então, por exemplo, no Palmeiras e no Corinthians, apesar de serem times de massa e de grande torcida, mas os escândalos eram, já na época, aos montes. O Corinthians tinha péssimos dirigentes, o Palmeiras também chegou a ter péssimos dirigentes. Assim. Imagine hoje. Não, mas foram escândalos maiores, né? Jordão Bruno Sacomani, você lembra, né? Pai, inclusive, do Arnaldo Sacomani. Sim, pai do Arnaldo Sacomani. Ele protagonizou um dos maiores escândalos assim da presidência do Palmeiras em todos os tempos. Mas isso aí é assunto para outro dia. Certo. Coisas que depois viriam a acontecer no São Paulo também. Sim. Mas na época não... No contemporâneo. Mas na época não era. Então, me tornei um São Paulino, assim, cara, fanático a ponto de... Se tava chegando perto uma final, a semana já era um caos para mim. Na cabeça. Ansiedade, etc. Tá vendo? A ansiedade sempre presente na minha vida. Mas eu gostava de futebol. Puta, e o colorido das arquibancadas era um negócio sensacional, né? E eu achava... Entrar em campo dos times era um negócio, puta, que você esperava. Você ia lá pra ver o time entrar em campo. Era um espetáculo à parte, cara.
Aí eu falei, puta, é legal essa torcida Dragões, é legal, achava legal as bandeiras e tal. E ela era nova, né? Foi fundada em 84 e eu me tornei sócio logo em 84. Bem ali no comecinho eu me tornei sócio. Aí eu passei a curtir demais aquela coisa dos jogos, né, meu? Puta, pintar bandeira, encher copo com farinha branca, que tinha uma época que o São Paulo entrava em campo, era Tudo farinha, né? tudo farinha branca, que era pra simular, na verdade, o que se falava. Do pó de arroz. Do pó de arroz. Do pó de arroz. Porque né? E, puta, era sensacional aquilo. Era sensacional, muito bacana. E os rolos de papel higiênico, cacete, era uma festa tremenda. Tinha já, na época, aqueles que queriam ir lá na corda brigar. Olha aí, Vadão, olha aí que beleza. Né? Agora, briga nunca foi do meu instinto e nem do meu porte físico. Então, o que eu vou fazer na corda? Brigar. Pode ir lá correr. Não, patético, cara. Só para vocês entenderem, gente, vocês que são mais novos aí, a corda era a divisão das torcidas de um time para o outro, isso lá no Morumbi, né? Normalmente no Morumbi. E ficavam os policiais, né? Porque atrás da arquibancada, também era dividido. Sim. E era ali que tinha as brigas. Mas também na arquibancada também Lá tinha. em cima também tinha, mas... Era dividido com uma corda do primeiro ao último degrau, né? A torcida de um lado para lá e a mesma corda do outro lado ali. Então no meio ficavam os policiais. Só que era muito próximo. Era o quê? A distância de uns 5 metros? Isso aí. Muito próximo. Então, pô, você se xingava ali, você tocava coisa nos outros. Pô, acho que teve jogo, que a distância entre as duas torcidas era, no máximo, a distância desse estúdio aqui. Verdade. E com os policiais ali no meio. E os policiais tudo enfileirado lá no meio. Cara, e se um lado decidisse quem invadiu o outro... Não tinha policial que ia segurar. É como, né? Uma fileira de policiais. É que na época a polícia era mais respeitada. Sim. Hoje, se você não bota uns muros lá de metal... E as pessoas também não eram tão violentas, né? Também não eram tão violentas. Então, A tolerância aumentou muito, né? Então, assim, esse lance da torcida era muito legal, cara. Pô, e às vezes ia lá, puta, vamos comprar pano, vamos comprar tinta, tecido, né? Pô, e passei a viver isso nos momentos de folga. Da rádio. Não, da rádio não, da minha vida de estudante. Rádio, né? Isso foi antes da rádio, verdade. Mas você continuou, depois que você entrou na rádio, você teve que se desligar um pouco da torcida, né? Porque não dava para fazer as duas coisas. A partir do momento né? que eu comecei a trabalhar em rádio, registrado em 1989, larguei tudo. Não dá. Tudo abandonado. É o que ele falou, que eu prestei atenção no que ele falou, que ele é um cara que tudo que ele faz na vida, ele faz... Focado, 100% é intenso, focado. você vai focado e... Aí como você teve essa aí, você falou, não, opa, agora isso aqui não vai dar mais, agora eu vou nesse caminho aqui. Não. Aí chega. Aí, pô, fica brincando de torcida e tô trabalhando em rádio, cara. Você tá de brincadeira, vai ficar em torcida. Não dá. Não dá, né? Então, foi assim que aconteceu de entrar pra Dragões. Agora, no caso vamos voltar agora ao papo do Rames Rodrigues das contratações aí do São Paulo, né? E o Lucas. Cara, é assim, vamos lá, do ponto de vista financeiro, eu entendo que pelo que está sendo divulgado, não são valores extraordinários. Vamos falar aí que um patamar aí de 800 mil a 1 milhão mês. Os dois? Cada um? O Rames Rodrigues... Não, sim, mas... tanto o Rames Rodrigues saiu os valores que eu tive acesso, você não pode falar com mais precisão, você é São Paulino, mas pelo que eu vi são 19 milhões de reais por 2 anos. Você dividindo ali dá uns 790 mil por mês. É muito pouco, muito Ele pouco. tem, se não consta, também tem um bônus de 500 mil dólares a cada 12 jogos completados. Ele vai ter um bônus para saber se ele vai ter condição física de ter várias partidas. O valor muito razoável. Tem muito pé de rato ganhando isso hoje aqui. O Tabata ganhava 500. Tem muito pé de rato ganhando isso aqui hoje sem ter feito uma Copa do Mundo. Eu, como palmeirense, de verdade, eu procuro lá no canal, procuro o Vadão que me acompanha lá, eu procuro ser bem franco e verdadeiro. E tipo assim, se eu tiver que falar mal alguma coisa, eu vou falar. Eu acho uma puta aposta. Eu acho. Sem dúvida. 32 anos. Eu acho. 2 anos de contrato. Cara, qualquer jogador hoje que você joga for até os pagar... 34. E o valor que você paga a qualquer jogador. Então, assim, o Rames Rodrigues é um pacote de 2 jogadores médios.
É. 2 médios. Um Alisson e um, sei lá, vai. Mas o São Paulo tava com o Éder até dezembro. Olha o Éder, cara. Quanto o Éder ganhava? O Éder ganhava O isso Éder, se eu daí. não me engano, ganha 700, 800. Então, é melhor pagar 700 por Éder. Pode dar errado o Ramos Rodrigues? Pode. Todo jogador é um Todo risco. pode dar errado. Todos. Mas Mas é uma boa aposta, num valor Então, Muito acho que bom. assim, pelo contexto técnico que ele pode agregar, pode entregar, né? eu acho uma aposta sensacional. Porque assim, o São Paulo é um time que eu entendo, ele tem garra, tem organização e tem velocidade. Hoje ele tem velocidade, ele não tinha, hoje ele com o tem. Dorival tem essas características. Ele tem essas características. O que falta no São Paulo? Técnica. Com a chegada do Lucas e do Rames Rodrigues, aí eu entendo que funciona, pode, teoricamente, funcionar bem. O Lucas são 4 meses de contrato, mas vamos entender. Ele não está sendo emprestado por time nenhum. É ele se emprestando. Ele é dono dos seus direitos. Dos direitos. Talvez ele, a família... Ele tem 30 anos. Ele, a família, talvez queiram ainda continuar mais lá fora. Mas esses 4 meses são ótimos. Sabe por quê? É meio que uma degustação aí. Vai bem? Será que vai bem? Puta, vai bem? Legal. Lucas, agora você vai pra onde? Ah, vou assinar um contrato, chega lá em janeiro. Ah, vou assinar um contrato com Los Angeles, Orlando, sei lá onde vai. Tá bom. Vai lá. Beleza. Mas se você tiver tido uma boa passagem aqui, ele pode, de repente, não só querer ficar, dependendo do contexto, do que acontecer nesse contrato. Pode falar, porra, meu, olha o que bem tá pra caramba acontecendo, aqui. meu. Olha o que tá acontecendo. O que é esse o que tá acontecendo? Não sei. O futuro a Deus pertence. Não sei o que pode estar acontecendo. Né? Ou, de repente, pode ser bom, ele vai... Aí, matou a vontade? Ficou lá morando em Miami? Ficou morando em Los Angeles? Matou a vontade? Não sei lá. Com 32, dependendo do que ele fez aqui nesses 4 meses e do que vai fazer nesses outros 2 anos, amanhã não tenha dúvida que ele volta. Para encerrar aqui. Para encerrar aqui. O que eu seria muito contrário é se ele só quisesse encerrar aqui com 34 anos, 33. Aí eu acho um puta de um, assim, tipo, não vem me dizer que ama. Essa coisa, eu amo Que São isso aí é Paulo, muito subjetivo, etc e né? tal. Esse negócio de amor Pô, aí. ama, vem agora que você tá vivo. É agora que você tá bem, né? E que Ama, nós estamos vem precisando, né? É o momento que o São Paulo tá precisando, né? Eu acho que... Agora, tem um porém aí. Quanto tempo tem o Lucas e o Rames pra ritmo de jogo, condicionamento físico e condicionamento técnico e com entrosamento? Na verdade, eles não têm, né? Não tem. Porque o jogo muito contra o Corinthians é torcedor- dia 16 agora? Mas tem muito torcedor do São Paulo que tá visando o seguinte: não, esses caras foram contratados pra jogar contra o Corinthians. Não. Talvez nem jogue. Talvez jogue Não pouco pode tempo. levar por aí. Não pode levar por aí. Sabe? Se ficar com essa pressão na cabeça do Dorival, que eles têm que jogar porque eles têm que jogar, e se eles não tiverem condição E de já jogar? vai queimar um cartucho na largada, né? Não pode. Né? E você viu que mesmo sem eles, o confronto contra o Palmeiras, que pra mim é o time, se não tecnicamente, mas como time é o melhor do Brasil, as atuações do São Paulo mostraram que sim, dá pra eliminar o Corinthians sem ter o Lucas e o Rames. Sim. Dá. Dá no Morumbi, com a pressão da torcida, com... Eu acho que é totalmente viável. E o Corinthians tá com uma perna só agora, né? É, o Roger Que a outra Guedes, perna foi embora, né? O Roger Guedes. Então, Que é o principal fazedor de gols. Embora o Exatamente. Renato Augusto ele tenha feito 2 gols no São Paulo. Sim, mas eu acho que o Roger tem feito a diferença no Corinthians e vai fazer muita falta agora. E para o São Paulo isso aí vai ser uma vitamina boa, né? O cara não estar, né? O São Paulo vai para cima com força total. Agora, São Paulo e Corinthians, cara, é assim. Tem ali uma coisa que acontece também que favorece o Corinthians, que, bicho, não sei se é no astral, sei lá o que é. É o Triângulo das Bermudas. É igual né? a gente contra os caras, mano. É É inacreditável. o Triângulo isso. das Bermudas. O Palmeiras contra o São Paulo... Cara, é Sofre. incrível. Tem momento que o São Paulo era melhor. Tá, mas esse momento aqui, Palmeiras o São só- Paulo é melhor que o Palmeiras Vamos hoje? falar Não historicamente. é, mano. Historicamente, o Palmeiras sempre sofreu contra o São Paulo, que Isso. sempre sofreu contra o Corinthians, que sempre sofreu contra o Palmeiras. Isso, e o Santos sofrendo com os 3. Devendo bordoado de todo mundo. Então Caralho, esse
esse impressionante. triângulo Mas aí, mas é uma verdade. E isso não tem como historicamente, descartar, isso é porque dá a histórico. impressão que baixa um negócio O ali. Sombra falou, tem alguma coisa ali que... Não é? Tem uma energia Cara, que vem, sei lá. Cara, Qual é o não estádio? ganharem uma dos caras lá no campo Então, deles. ó, e o um Palmeiras já negócio- ganhou Tudo é que você vezes. sabe que eles sempre têm, assim, na maioria das vezes, eles tiveram um É. auxílio extra. Sim. O do brasileiro teve, esse ano foi feio. Não, Pênalti lá, o gol do Caleri, sei lá. Nem sempre foi. Sim. Mas em alguns momentos foi. Sim. Foi. O quer queira, quer não, a gente sabe, meu. É. O juiz, quando apita lá, é caseiro.